Boa tarde. Em sequência, a disciplina de placas e cascas do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC. Chegamos hoje ao último tema da disciplina, que são cascas. As cascas são peças estruturais de pequena espessura, bem menor do que as outras dimensões da peça, que não são necessariamente planas, aliás, em geral elas são curvas, e que o carregamento pode ser tanto normal à superfície como tangencial a essa superfície. O tema é vasto, há inúmeros livros sobre o assunto, inclusive o livro clássico do professor Stephen Timochenko, Theory of Plates and Shells, mas no curso eu vou restringir a cascas de revolução, que são cascas que são geradas por uma curva que roda em torno de um eixo, e a cargas axissimétricas apenas. Nessas condições, é possível adotar uma teoria simplificada chamada teoria de membrana. Então, aqui está a ideia geral. Cascas são peças estruturais em que uma dimensão, a espessura, é muito menor que as outras duas. Elas não são necessariamente planas e os carregamentos podem ser tanto normais como tangenciais à superfície. É genericamente o caso de objetos como os painéis de fechamento de fuselagens de aeronaves e espaçonaves, os veículos terrestres e navais, tubulações e vasos de pressão, tudo isso na engenharia mecânica. E na engenharia civil, os silos e as cúpulas, né, como as famosas cúpulas das igrejas. Nesse curso, então, nós vamos apenas falar de cascas geradas por revolução de uma curva em torno de um eixo de rotação, conforme essa figura que está aqui. Então, aqui tem um eixo de revolução e nós temos uma curva chamada meridiano que roda em torno desse eixo, gerando a superfície. E também temos curvas chamadas paralelos. Então, isso é muito parecido com a nossa Terra, né? O nosso planeta, em que nós temos os meridianos, que são curvas que ligam os polos, e os paralelos, como, por exemplo, o Equador, os trópicos. Aqui nós estamos mostrando dois paralelos muito próximos um do outro e dois meridianos também muito próximos, separando aqui um retalho de casca de área elementar ds, onde identificamos aqui um ponto A e um ponto A duas linhas. Então, aqui vemos como é que a gente localiza, né? Como se identificam os meridianos e os paralelos. Aqui nós temos um ponto de referência R, a partir do qual se conta um ângulo θ para chegar no nosso ponto A, e um ângulo pequeno dθ para chegar no ponto A duas linhas, conforme está nesta figurinha aqui, né? Então, a partir da referência R, nós rodamos θ para A e dθ para A duas linhas. Da mesma forma, né, nós teríamos a identificação dos paralelos. É interessante olhar para essas duas figuras e perceber que este raio R0 aqui não é o raio do paralelo, né? Porque o raio do paralelo mesmo, ele é perpendicular à tangente que passa por esse ponto A no meridiano. E a identificação desse paralelo é dado por este ângulo φ aqui. E rodando mais um ângulo dφ em cima do paralelo, nós chegaríamos ao ponto A' também desta figura inicial, né? Então, nós estaríamos no ponto A com aquele ângulo φ,
e com o ângulo Δ chegaríamos no ponto A'. E aparecem aqui dois raios super importantes, raios de curvatura, né? Nós temos aqui o raio de curvatura R1, que é o raio de curvatura do meridiano, da curva do meridiano, que no caso geral ele varia ponto a ponto, a menos que o meridiano fosse uma reta, né? Mas como no caso geral ele é uma curva, esse raio R1 varia ponto a ponto. E nós temos o raio R2, que é o raio do paralelo, e que está relacionado com esse outro raio R0 aqui, que não é o raio do paralelo, né? Ele é o raio do círculo normal ao eixo de rotação que passa por esse ponto A. Então, a relação entre o R0 e o R2 está bem clara aqui no desenho, né? O R0 é o R2, essa hipotenusa, multiplicado pelo seno de φ. Bom, aquele retalhinho de chapa ds, ele está sob efeito de alguns esforços. Nós temos esforços aqui na direção dos paralelos, dθ, e na direção dos meridianos, dφ. E que naquela areazinha ds, né, onde temos os pontos A, a linha e a duas linhas. Essas forças N são forças de tração ou de compressão por unidade de área, Newton por metro, desculpe, por unidade de comprimento da superfície. Então, daqui nós podemos achar, então, o comprimento desses arcos aqui. A linha é o R1 vezes dφ, o A, duas linhas, é o R0 vezes dθ, e dessa forma aqui, né, a área desse elemento ds é R0 vezes R1 dθ dφ. E se a gente substituir o valor do R0, que é o R2 vezes seno de θ, nós caímos nessas expressões aqui para achar as resultantes de força. Resultante de força, porque eu vou multiplicar força por comprimento pelo comprimento dessas arestas aqui, dessa área, né? Então, a resultante das forças dθ seria essa força, que é por unidade de comprimento, vezes o comprimento à linha. E a resultante das forças Nφ seria o Nφ, que é uma força por unidade de comprimento, vezes o comprimento da aresta a duas linhas. A seguir, eu vou fazer uma decomposição de forças na direção do eixo de rotação. Vejam que essas forças, elas são normais, elas são axiais, né, normais à superfície curva, né? Então, elas têm componentes aqui na horizontal e na vertical. Então, se eu fizer a decomposição dessas forças aqui na horizontal, e lembrando, né, que nós temos também aqui na direção horizontal a componente normal das forças aplicadas externas aqui sobre esta superfície, nós teremos, então, essa equação aqui, que é super importante, que é a equação mais importante, então, dessa teoria de membrana, né? Que o Nφ, os esforços na direção do meridiano, estão para o raio R1, que é o raio do meridiano, em cada ponto, mais a força Nθ, a força na direção dos paralelos, dividido pelo R2, que é o raio dos paralelos em cada ponto, somando essas duas parcelas, nós equilibramos a força externa normal à superfície, tudo isso, claro, por metro, né? As forças são por metro, dividido por R aqui, nós teríamos por metro quadrado. Então, esse P é uma pressão, né? Uma força por metro quadrado. Bom, então, partindo dessa expressão, né, Nφ, força na direção dos meridianos, sobre R1, que é o raio dos meridianos, mais
Nθ, força na direção dos paralelos, dividido pelo raio dos paralelos R2 em cada ponto, é igual à pressão normal à superfície naquele ponto. Essa é uma equação com duas incógnitas. Para resolver, então, essas duas forças, nós precisamos, então, de mais uma equação. E aqui, então, está a forma de se conseguir essa equação adicional. Aqui nós estamos vendo um corte que passa pelo meridiano e pelo raio de giração. As pressões aqui que atuam internamente aqui nessa casca, elas multiplicadas por esse círculo, pela área deste círculo de raio R0, que passa nesse ponto aqui, vai nos dar uma resultante R. Essa resultante R, então, vale o que está aqui, πr0 ao quadrado vezes P. Né? Lógico, né? Vocês estão vendo que é a área do círculo de raio R0 vezes a pressão. Essa é a resultante. E o que equilibra ela? São as forças Nφ, que na direção dos meridianos, nesse ponto, né? Que ela tem, como a gente sabe, a direção da tangente ao meridiano nesse ponto. E, portanto, tem uma inclinação aqui, φ sobre 2 menos φ, com relação à horizontal. Então, nós decompomos essa força aqui na direção da horizontal, ela é uma força por metro, né? E vamos multiplicar pelo comprimento da circunferência que passa por esses pontos aqui. O comprimento dessa circunferência é 2πr0, né? Vezes seno θ. Por quê? Porque na verdade, esse raio R1 aqui, né? Que nós estamos considerando, e não o raio R0. E que vai nos dar, então, o comprimento da circunferência que é o paralelo que passa por aqui. Fazendo, então, as continhas, né? Cancelando aqui o que tem que ser cancelado, nós vamos chegar, então, na expressão P, que é a pressão, né, interna no nossa casca, vezes o raio R2 do meridiano neste ponto aqui, dividido por 2. Então, essa é a nossa segunda equação. Então, agora sim eu consigo achar as duas forças por unidade de comprimento que atuam na nossa casca em cada ponto. Para vocês entenderem bem o uso dessas duas equações, vamos fazer alguns exemplos simples que vocês intuitivamente vão entender o que está acontecendo. Vamos pegar primeiro um balão esférico sob pressão interna de gás P. Isso aqui pode ser também, né, uma esfera que esteja sobre vácuo internamente, né, e, portanto, com pressão externa também P distribuída. Nesse caso, os raios de curvatura, tanto do meridiano como do paralelo, são iguais, né? É o raio R da nossa esfera, como o caso aproximadamente da Terra, né? Em que os raios, então, dos paralelos e dos meridianos são iguais. Com isso, nós chegamos à conclusão, por simetria, que as forças Nφ na direção dos paralelos dos meridianos e a força Nθ na direção dos paralelos são iguais a P vezes R sobre 2. Isso aqui é força por unidade de comprimento. Se vocês quiserem achar a tensão, que é força dividido por área, vocês têm que lembrar que a casca tem uma espessura E, né? Uma espessura pequena E, ou T, T de thickness, né, em inglês, e nós estamos trabalhando com uma unidade de comprimento. Então, se eu pegar essa força e dividir por 1 vezes Z, nós temos as tensões σθ e σφ que atuam na membrana e na casca de um balão esférico sob pressão interna de gás P, ou como eu disse, um tanque esférico com
vácuo interno ou coisa do gênero. Um outro exemplo muito simples e muito comum na engenharia são as cascas cilíndricas, que é, por exemplo, a fuselagem da maioria dos aviões atuais, né, das aeronaves atuais, que são pressurizadas internamente. Essa é a forma ideal quando você tem uma pressurização interna. Um cilindro, né? Com um raio 1, que é o raio de curvatura do meridiano, infinito, né? Porque o que gera uma casca cilíndrica é uma reta, né? Uma reta paralela ao eixo de rotação. Então, o nosso raio de curvatura do meridiano é infinito. E o raio de curvatura dos paralelos é o próprio raio do cilindro. Fazendo as continhas, nós chegamos então nesses valores de força aqui. O Nφ na direção longitudinal do cilindro é PR sobre 2. E o Nθ na direção tangente aos paralelos é PR. Esse Nθ é que faz com que o cilindro tente aumentar de raio quando tem pressão interna, né? Ou diminuir de raio quando tem vácuo internamente. Dividindo, então, pela espessura e por 1, né? Já que essas forças são por unidade de comprimento, nós chegamos nas tensões normais σφ e σθ. E como vocês percebem, o σφ na direção longitudinal do cilindro é a metade do σθ na direção dos paralelos, né? Então, esse é um resultado clássico que vem lá da mecânica dos sólidos, que a gente pode comparar. Numa casca cônica, por exemplo, o nariz de uma aeronave ou uma espaçonave, né, uma cápsula espacial, de novo, né, o raio de curvatura R1 dos meridianos é infinito, porque são retas que giram em torno do eixo para gerar essa superfície. E o R2 é dado por esse valor aqui. Vejam que o R2 é variável, né, desde um valor grande aqui embaixo até 0 lá em cima. E fazendo as continhas, nós chegamos nesses valores para o Nφ e o Nθ, e se eu dividir pela espessura, eu tenho as tensões normais que atuam numa casca cônica, sob pressão. Só para não perder a ideia, né? Eu estou falando aqui numa pressão interna que é normal à superfície, mas eu poderia ter, por exemplo, o peso próprio dessa casca, que seria vertical, né? Aí vocês teriam que decompor esse peso próprio na direção normal à casca para achar o pezinho que entra lá, o Pn que entra na fórmula que nós temos aqui, né? Esse Pn aqui. Então, se for o peso próprio, nós teríamos que decompor para obter a componente na normal à superfície da casca. Aqui nós temos um paraboloide, né? Paraboloide que na engenharia civil é muito usado, né, para cúpulas de cobertura de igrejas e coisas do gênero, né? A equação de um paraboloide está aqui, é a equação de uma parábola, né, girando aqui em torno do eixo vertical, no caso. A primeira derivada, y' está aqui, que é a tangente em cada ponto, e a segunda derivada, y', está aqui. Para achar os raios de curvatura, nós temos que lembrar que raio de curvatura é o inverso da curvatura. E a curvatura, então, ela é o inverso, obviamente, do raio, como vocês estão vendo aqui com sinal trocado. A curvatura exata é essa que está aqui, é y' dividido pela raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. E o R2 é mais simples, está aqui. Um elipsoide, né? Isso também é uma curva bastante comum para gerar cascas.
Se vocês pensarem num bujão de gás, um tanque, né, de gás, ele é um cilindro, basicamente, mas ele é fechado nas extremidades, geralmente por cascas em forma de elipsoides. São cascas bastante favoráveis para esse tipo de aplicação. De novo, né, nós temos aqui a curva do elipsoide, onde o A, né, é o raio maior e B é o raio menor. Nós temos aqui a derivada primeira, que é a tangente em cada ponto, a derivada segunda, que é uma aproximação da curvatura, mas não é a curvatura, né? A curvatura é y duas linhas dividido pela raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, tudo isso ao cubo. O inverso, então, da curvatura com sinal trocado é o raio de curvatura R1 do nosso meridiano aqui, da elipse, né? E o R2 está aqui. Como vocês, esses aqui são exemplos clássicos, né? Exemplos interessantes, vocês podem pensar em outros, né? Lembrando sempre que a pressão que entra lá na forma é a pressão normal à superfície. De novo, se vocês quiserem levar em conta outro tipo de carregamento, especificamente o peso próprio, vocês têm que decompor na direção da normal aqui a superfície. A normal vocês obtêm sabendo qual é a derivada aqui, né? A derivada é a tangente, então vocês pegam aqui a normal a essa tangente. Eu estou colocando lá no Moodle da disciplina alguns programas feitos em Excel, né? Planilhas Excel, para vocês verem exemplos numéricos de cascas, especificamente a casca cônica, a casca elíptica e a casca paraboloide, né? Parabólica. Então, lá vocês vão encontrar no Moodle planilhas Excel fazendo esse tipo de análise. E aproveitando lá também, a gente vê como é que faz para dimensionar, né, para verificar a resistência dessas cascas, e também, lá também é possível ver exemplos não só de pressão interna, como de peso próprio, né, que, como eu falei, tem que ser decomposto na direção da normal à superfície da casca.